Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus para trazer a quarta mensagem de hoje em vídeo e áudio para os grupos de WhatsApp que estão conosco e para o YouTube, para o nosso canal YouTube, que tem o tema Wagner Jesus, a verdade vos libertará. Lá tem dezenas e dezenas de vídeos de ensino e outros vídeos que nós colocamos sobre o que a gente faz lá em Alcântara, quando estaremos lá. Agora mesmo essa semana nós devemos ir para Alcântara, onde pregamos o Evangelho lá também, e onde criamos a Beira Sem Ferrão também, e onde a gente está tentando implantar pela segunda vez lá o nosso centro de recuperação para drogados, que já fizemos ele lá, já tivemos muita gente sendo tratada conosco lá, no projeto Libertar Alcântara, o nome do nosso projeto de lá, e ele está fechado desde a pandemia, mas aí no vídeo no YouTube tem muitos vídeos. Se digitar Projeto Libertar Alcântara, Wagner Jesus, você vai ver muitos vídeos nossos lá, de quando estávamos, desde 2007, lá trabalhando com dependentes químicos da região e de outros locais, inclusive aqui de São Luís, muitos aqui até do bairro onde eu sou, aqui na Camboa, muitos foram daqui para lá para serem tratados. Então aí tem muitos testemunhos deles, muitos vídeos do que a gente fazia lá, e queremos agora tentar abrir de novo o centro de recuperação, mas com outro formato, até porque as leis agora que o diabo botou através de políticos do Brasil e justiça do Brasil exigem muita documentação e muita gente trabalhando lá dentro como obreiro, como médicos. Eles querem que tem que ter muito médico, psicólogo, não sei o que. E a gente não tem dinheiro, nem um centavo para fazer nada disso. Então nós vamos, pela permissão de Deus, se Deus permitir, e usar você também para contribuir conosco sobre isso. Ontem nós enviamos alguns vídeos sobre isso, o nosso link aí, para dentro dos grupos de WhatsApp, e se Deus permitir nós vamos fazer apenas lá uma comunidade, não só para dependentes químicos, mas também para chamar aqueles que querem se esconder de tanto problema que está vindo aí para a humanidade, irmão. No fim dos tempos, Satanás vai levantar um monte de gente, principalmente da política e da justiça do Brasil, para ir contra os cristãos. Eles serão perseguidos demais, diz Mateus 24, e um monte de textos avisam que vai ter a última e grande perseguição contra o cristianismo. Então ali nós queremos fazer uma cidade de refúgio, e para ali também colocarmos dependentes químicos. Estamos tentando ver se conseguimos um empréstimo pelo banco, mas é muito difícil, eles pedem muito documento. Então nós estamos pedindo a ajuda de você aí. Se você de verdade quiser nos ajudar com um pouquinho mais, você que sabe quanto Deus tocar em você, aí pelo YouTube tem um número do grupo de WhatsApp, nossa conta pelo WhatsApp, tá aí para você botar aí pelo Pix. Então você pode nos ajudar com alguma coisa, para a gente já estar trabalhando lá dentro, já levando pessoas para lá. Muita gente procura a gente para esse serviço, a gente não pode levar ninguém para lá agora, porque nós não temos ainda pronto lá dentro onde queremos fazer agora a segunda fase, porque esse centro de recuperação já abriu e fechou várias vezes por causa de dinheiro, que não tínhamos dinheiro nenhum para pagar obreiros. Precisamos de obreiros pagos para ficar lá dentro, para cuidar quando a gente não estiver lá. E é muito difícil você botar pessoas que querem apenas trabalhar só para comer
e fazer a obra, porque muitos deles têm filho, família, conta de luz para pagar e um monte de coisa para pagar. E a gente não teve até hoje mantenedores que possam doar assim para poder a gente também pagar pessoas para cuidar dos dependentes químicos. Então sempre foi voluntariamente, e por isso, meus amados irmãos, nós não tivemos como. Mas agora nós estamos em busca de verbas. O Banco do Brasil, por exemplo, está dando uma verba muito gigante aí de R$1 milhão por causa da floresta, porque lá é floresta. Então eu vou pegar, se Deus permitir, eu vou pegar uma área lá de 1.000 metros de fundo por 500 metros de frente dentro da mata, muita mata virgem, como vocês viram ontem, e que ela pertence ao meu sogro, que está lá em Alcântara, uma comunidade chamada Tiquara. São mais de 200 comunidades em Alcântara, essa daí é uma delas. Então, ele tem essa área lá, que ele é pastor e já está trabalhando lá há muito tempo, e a gente vai para lá para ajudar ele, evangelizando. Então, nesse local a gente quer construir casas, açudes, galinheiros e um monte de outras coisas, muito plantio de outras coisas para sustentabilidade. E o Banco do Brasil só recebe o primeiro pagamento com 5 anos. Primeiro pagamento com 5 anos. Mas para isso tem um monte de documento que eles pedem. Por enquanto nós estamos sem condições de pagar esses documentos. Nós estamos esperando aí você trazer sua oferta para nos ajudar. E depois você também ser um dos que vão morar com a gente lá. Tá certo? Se Deus permitir. Porque está vindo uma grande perseguição no mundo, irmão, como nunca houve, disse Jesus. Mateus 24, 15 em diante. Vai ter uma perseguição para o cristianismo, como nunca houve. Jesus disse, nunca haverá jamais. É só uma só, que vai devastar multidões, vai prender os cristãos, pastores verdadeiros. O falso profeta vai ficar livre, que ele vai mentir, enganar direto. O diabo vai usar ele para enganar a multidão. Então ele vai mentir. Esses aí não vão ser presos, não vão ser perseguidos. Mas os cristãos verdadeiros, o diabo sabe quem é, vai perseguir exatamente esses. Muitos vão sofrer, vão morrer, como fez a igreja primitiva. E o caminho por enquanto é a mata, enquanto Jesus não voltar. Então estaremos lá sabendo que Jesus vai voltar. Mas a Bíblia diz que antes vai ter uma grande perseguição para o mundo inteiro. Por enquanto essa perseguição está apenas em alguns países, claro, está na maioria dos países, está terrivelmente acirrada a perseguição contra o cristianismo, né? Quem está morando nas casas tem que fugir para não voltar mais, como é no país muçulmano, como é na China, né? Você bota aí dentro do YouTube as perseguições na China para os cristãos, para você ver, a pessoa não volta nunca mais na sua casa. Tem que viver por aí, entendeu? Mas em casa não volta, porque se voltar eles vão prender, muitos vão ser mortos. É terrível. Na China eles tomam tudo, a propriedade da pessoa toma tudo. E o Brasil, o Lula diz, nós temos que botar o Brasil igual à China, viu? Temos que copiar a China. Esse é que é o modelo para o Brasil, porque ele é comunista. Ele diz, aí tem vídeo dele abertamente dizendo, eu sou comunista, e a China é comunista. E no comunismo só quem vive são os ricos, e o cristianismo não pode existir onde tem o cristianismo, tá? Só tem os ricos e com a ideologia deles. Fora da ideologia deles tem que ser preso, expulso, tem que fugir do país. Assim é na China, assim é na Coreia do Norte, que também é comunista. Como Lula diz abertamente que ele é o presidente do Brasil, e assim que ele quer aplicar o comunismo no Brasil, assim como o Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil, é comunista, e ele diz aí no vídeo, eu tenho ele dizendo, eu sou comunista, ainda diz assim, eu sou comunista graças a Deus. Eu tenho um vídeo, se você quiser eu mando para você
não brincar com o sistema que está acontecendo aqui. Eles querem implantar no Brasil uma nova China, e se for a permissão de Deus, vai primeiro ter uma grande perseguição, para poder Deus meter um raio na cabeça deles, se for o querer de Deus. Por enquanto vamos orar pelas famílias cristãs que vão ser perseguidas. E então está lá um local dentro da mata, que eu já coloquei o nome lá, pela fé, se Deus abrir essa porta, se levantar pessoas para nos ajudar, chamada Terra que Mana Leite e Mel, é a terra de Canaã, o nome lá, porque tá lá tem muito coco babaçu, e eu queria abelha sem ferrão, tá? O melhor mel do mundo são as abelhas sem ferrão, principalmente a tiúba, são mais de 300 tipos de abelhas sem ferrão, e eu crio mais de 15 tipos, toda ela dá um mel excelente. Ponto. Vamos voltar para o nosso tema. Então estamos precisando de você, entra no meu privado aí, tá bom? Fala comigo, diga que você quer nos ajudar com alguma coisa, para a gente pelo menos começar tirando os documentos no cartório, que são muitos documentos para desmembrar a terra e outras coisas que tem que ser feitas. Então 984904763 e o código do Maranhão 98. Fala comigo aí, diga alguma coisa, se você quer nos ajudar, se pode ajudar, para a gente começar a tirar esses documentos, essa documentação no cartório de Alcântara e começar a fazer algumas coisas. Nós temos que contratar obreiros para trabalhar lá com a gente, tudo isso tem que pagar, não é fácil. Então vamos lá, querido, vamos voltar para o tema. Tiago disse que a língua ela é inflamada pelo inferno. Tiago 3,6. Claro que essa língua não é a minha, não é a tua. Deus nunca tem esse projeto para o cristão, da língua dele ser usada pelo inferno. Não, irmão. Deus quer que a nossa língua seja uma bênção, seja usada pelo Espírito Santo. Nossa língua do cristão é para abençoar. A nossa língua é para pregar a verdade para os outros. Nossa língua é para prometer e cumprir. Não é como os políticos bandidos do mundo, que prometem, mas não cumprem. Te elogia na tua frente, mas por trás ele quer o Satanás para a tua vida. Como eu me lembro que quando eu era policial no Maranhão, havia um delegado que ele era conhecidíssimo, por isso que eu vou te dizer aqui. Quando ele estava na sala dele, você trabalhava lá como policial, com ele, na mesma delegacia, e você precisava entrar na sala onde ele estava falando com alguém, né? E ele querendo dar um elogio para você na frente desse outro alguém, ele enganava, ele era um mentiroso. Então quando você entrava na sala, ele dizia: esse é um ótimo policial, esse aí, quem dera que a polícia tivesse só homem desse tipo aí, esse daí é destemido, esse é atirador de elite, esse já prendeu muita gente, e elogiava de todo jeito. Quando você dava as costas, que a porta se fechava, isso eram as pessoas que ficavam lá, às vezes, que dizia, comentava. Ele dizia: este é um bandido, tomara que esteja preso, devia estar preso, isso é o maior safado que está na polícia, devia ser preso. Mas ele gera um costume, depois ele ria demais, ele fazia com todo mundo. Então, irmão, a Bíblia diz que o cristão, em Tiago 3, ele não pode ter a sua língua para bênção e para maldição, entendeu? Então, aqui em Tiago 3, verso 1 em diante, diz que nós não podemos ter para bênção e para amaldiçoar. Você tenha cuidado, nunca use sua língua para duas coisas, ou é sim ou não, viu?
Ou é ou não é? Ou você é amigo ou não é? Ou você odeia ou não odeia? Eu estou falando para cristão. Se você odeia, você não é cristão. Mas o ímpio, ele tem esse negócio, na tua frente ele te elogia. Isso é coisa de cobra, de endemoniado. Ele te elogia na tua frente, por trás fica falando mal de você, querendo a tua destruição. Isso é coisa de serpente venenosa que está habitando dentro da pessoa, seja pastor, seja quem for, que ainda não se libertou, igual Judas que andava com Jesus. Viu, irmão? Que Jesus dizia: eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Você já leu isso aqui na Bíblia? É João 6. Aqui, ó, vamos procurar a Bíblia aqui, ó. Diz assim, ó, João 6, versículo 70. Jesus estava reunido com os discípulos e diz para os discípulos: eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. O verso 71 diz: isso disse a ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Irmão, Deus nos conhece. Ele sabe se hoje a gente fica dizendo: eu amo esse pastor Wagner, mas quando eu digo uma palavra que tu não gosta de ouvir, tu fica metendo pau em mim por aí. Viu? Palavras que às vezes são necessárias para você ouvir, e você fica por aí metendo pau no pastor Wagner. Às vezes teu pai e tua mãe te dão um conselho para o teu bem, e tu sai por aí com esta língua do diabo, metendo pau no teu pai e tua mãe. Refreia a tua língua, viu, irmão? Ou então Jesus está dizendo: você é um diabo, viu? É um Satanás. Então, às vezes a gente não quer ouvir isso, mas é necessário. Então você lembra do pecado de Isaías, no capítulo 6, no versículo 5, quando Deus deu uma grande revelação para ele, Deus deu uma grande visão para ele sobre o céu, sobre Deus, sobre os anjos, Deus sentado no trono. Aí ele mesmo disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homem de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Então olha aí, meu irmão, o propósito de Deus é a gente copiar esse testemunho de Isaías. Esse testemunho de Isaías está na Bíblia, que é para a gente seguir e fazer o mesmo. Ele viu Deus. Cuidado, irmão, quanto mais você vê as coisas de Deus, mais você sabe, mais Deus vai te cobrar, principalmente da maneira de falar. Então Isaías, ele era um profeta, estava sendo chamado para uma grande obra para pregar, mas tinha problema na língua, pelo que falava, assim como eu e tu. Quando a gente vem para o cristianismo, mesmo sendo filho de pastor, você nascendo em família cristã, mas você tem a sua índole, o seu coração que precisa ser tratado, liberto. Muita coisa você precisa aprender a viver no meio das pessoas, e uma das maneiras é através de falar. Nem sempre o pai e mãe está ensinando e filho aprende, ou nem sempre o pai é cristão e ensina o cristianismo para seus filhos dentro de casa, e às vezes ele está usando sua língua para se amaldiçoar. Só que aí a Bíblia diz que Deus mandou uma tenaz na língua de Isaías, Isaías 9, 6 em diante, porque Deus queria usar Isaías. Deus quer também te usar para pregar, para falar, mas não como o mundo fala. Nas religiões do diabo, eles pregam macumbaria, eles também pregam a religião deles. Os falsos profetas pregam, mas fora dali, a língua deles é igual a mundano, é gíria, é palavrão, é maldição dos outros, é doutrina falsa, e não sabe que o inferno está por trás dessa vida, para que ela nunca se arrependa de nada e morra daquele jeito, e seja conduzida aquela pessoa para o destino eterno por causa da língua. Cuidado com a tua língua,
pede muito perdão a Deus, refreia a tua língua, como o Tiago diz, capítulo 3, refreia a tua língua do mal. Pense muito antes de falar certas coisas. Procura te calar, é melhor se calar às vezes do que falar. Pense antes de falar certas coisas, ou então quem vai perder é você. Ponto. Envia essa mensagem para alguém. Já vamos voltar pelo YouTube, tá bom? Agora é só pelo YouTube. Continuando as mensagens de hoje sobre a língua. Por enquanto vamos enviar só essas 4 mensagens pelo YouTube e pela internet, pelas redes sociais, em voz, pelo WhatsApp, só essas 4, e vamos continuar gravando para enviar mais tarde as outras mensagens só pelo YouTube desse tema, amém? E amanhã nós vamos continuar falando sobre o diabo está usando multidões de destruições para a terra, e eu e tu não podemos ser veículo para ser usado pelo diabo. Não, nós temos que ser usados pelo Espírito Santo, amém? Então amanhã, se Deus permitir, vamos falar a outro tema, amém? Amanhã vai ser Efésios 2, 1 ao 3, mortos para a relação com Deus, porque estamos servindo o diabo. Cuidado com isso, vivendo com o diabo, matamos totalmente nossa relação com Deus, não temos nada de Deus, Ele não vai dar nada para nós, a vida eterna não é para nós, se continuarmos nessa morte espiritual. Cuidado com isso, vai ser o tema de amanhã, tá bom? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.